Olá, Júlia. Olá, esperando o pessoal entrar. Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho. Esperar um pouquinho. O pessoal vai entrando. Então, boa noite. Meu nome é Charlene, sou psicóloga na Clínica Semor. Hoje teremos a live com a Júlia Duarte sobre como a consciência plena proposta pelo Mindfulness pode nos ajudar em tempos de pandemia. Né? É um tema interessante a ser tratado nesse momento. Né? Tenho a alegria, né, de ter a Júlia conosco, compartilhando a experiência dela, né, no universo do Mindfulness. E eu vou então convidar a Júlia para fazer parte então da live de hoje. Olá, Júlia. Olá, tudo bem? Que prazer ter você hoje. Gratidão pelo convite. Criando as minhas primeiras lives, né? As primeiras são sempre mais difíceis, né? Até comecei com uma pratiquinha transacional para dar uma acalmada, para a gente ter, né, atenção nesse momento, né? Júlia, você gostaria de se apresentar? Vamos lá, muito prazer. Eu sou a Júlia Duarte, sou instrutora de Mindfulness, trabalho com Mindfulness e psicologia positiva. Agradeço a Charlene o convite. Quem está vindo pela minha página também, se quiser se apresentar para o pessoal, Charlene. Ô, Júlia, me tira uma dúvida. Você conheceu o Mindfulness antes ou depois da transição? Você era praticante na época? Tô aqui mexendo nesses filtros. Então, Não, você conheceu. eu conheci o Mindfulness foi antes da minha transição de carreira. Ele que me impulsionou muito a justamente fazer a transição. Porque você tinha formação em direito. Você estava no mundo corporativo e trabalhava na área de direito. Isso mesmo, eu trabalhei no direito por muitos anos. Quem é da área do direito aí sabe que é uma área com muitas demandas, muitos prazos. E eu vivia de uma forma assim, com muita ansiedade, muito estresse. Principalmente, eu falo que isso não é pelo externo, mas pela forma com que a gente lida, né? Muitas vezes com essas pressões que são apresentadas. E aí eu procurei o Mindfulness justamente para poder lidar com a minha ansiedade, lidar com o meu estresse. E foi muito transformador na minha vida. Eu comecei a perceber o tanto que eu estava vivendo, né, no piloto automático, que a gente fala no Mindfulness, que é quando a gente não está muito presente ali, tá fazendo as coisas apenas por fazer. E aí, com essa mudança toda que eu tive através do Mindfulness, eu resolvi fazer a minha transição de carreira para trabalhar com isso e realmente foi uma mudança de hábitos bem grande. Porque, Júlia, quando você falou, o que me chamou mais atenção em lhe convidar foi você presenciar na pele, né, a ausência, né, de você colocar em prioridade a sua saúde mental. E como nos tempos atuais nós estamos vivendo, né, um aumento de ansiedade, de estresse pela pandemia, eu falei assim, pensei comigo, seria interessante, né, mostrar para as pessoas que existem outras ferramentas que elas podem estar fazendo, praticando no dia a dia, né? Além de outros tratamentos, como a gente sabe que tem a terapia, é, uma variedade, né, de opções. E o Mindfulness é uma delas, né, Júlia? Com certeza, ele vem aí de forma complementar, né? Não vai resolver todos os nossos problemas, sempre de forma complementar com os processos terapêuticos,
mas auxilia muito na ansiedade, né, no estresse, na estimulação da inteligência emocional e no cultivo dessa saúde mental positiva, porque muitas vezes o que as pessoas fazem, o que aconteceu comigo, inclusive, foi de não, foi de deixar para só procurar alternativas para lidar com o estresse e com a ansiedade quando já tinha entrado no colapso, quando isso tinha ficado muito grande. Então, na psicologia positiva, né, a gente tem esse estímulo muito grande a buscar essas alternativas para poder viver bem, para poder viver melhor, antes de entrar no colapso. Então, tanto para a prática de mindfulness quanto terapia, buscar isso antes da situação ficar mais crítica, né? E eu acho interessante quando você priva isso, quando você prioriza isso nas suas falas, sabe? Que o mindfulness é uma atividade complementar, né? E trazendo a importância também de buscar ajuda, né? No contexto da terapias. E isso eu acho muito bacana, Juliana. Foi o que eu mais, uma das coisas que me chamou mais atenção em fazer a parte no programa que a gente finalizou na semana passada. Então, eu vi no Mindfulness também uma oportunidade para me trazer um pouco mais de equilíbrio, porque eu também sou uma pessoa ansiosa, né? Eu fico assim, eu estou aqui super ansiosa, né? É natural, mas eu vi no Mindfulness também um benefício para mim e vejo por que não trazer isso para as pessoas, né, Júlia? Compartilhar isso. Eu Isso acho muito mesmo. bacana. Isso da forma Júlia, complementar é importante de ressaltar, porque às vezes a gente vê muito nas redes sociais, né, umas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes as pessoas falam, acabe com a sua ansiedade. E isso não é nem desejável, né, Charlene? Porque a ansiedade ela tem um papel importante para poder nos proteger. Se a gente não tem um mínimo de ansiedade, a gente não faz o mínimo de preparação, né, para estar presente nos nossos projetos. Então, a ideia não é que ele vai resolver tudo, mas apenas auxiliar. é uma integração, né, Júlia? Eu acho que nós estamos num momento que muitas coisas vieram para integrar, né? As pessoas estão buscando um pouco mais, as pessoas estão mais abertas, né, nessa integração, esse bem-estar, a saúde mental e a saúde emocional. E a gente está vivenciando, né, nesse período de um ano, quase um ano e meio, a problemática, né, não só na saúde física, porque afeta tudo, né? Infelizmente, não é só algo que adoece o corpo, adoece as emoções, adoece a nossa psique. Então, é interessante ter esse olhar também integrativo, né, Júlia? Acho bem Exatamente. bacana. E, Júlia, eu queria saber, nessa transição que você fez, como que entrou na sua vida os novos hábitos para você sustentar essa vida mais saudável que você buscou no Mindfulness? Depois que eu fiz a minha transição de carreira, você diz? E Bacana. Uma das coisas que eu mais gosto, inclusive como instrutora, é que hoje em dia, né, nessa profissão que eu exerço como instrutora de mindfulness, a gente não tem como fazer, conduzir uma prática de mindfulness sem ter praticado. Isso é o que eu acho assim, mais incrível. Então, o meu trabalho, ele me pede que eu dedique tempo para o autocuidado necessariamente. Porque todos nós temos ansiedade. Se eu vou conduzir uma prática e eu estou ansiosa, eu vou passar para as pessoas essa ansiedade. Por isso que isso é tão sério, assim, até para a gente tomar cuidado. Às vezes a pessoa faz meditação em aplicativo, como as pessoas que não sabem muito bem como é, se a pessoa realmente pratica, como é essa esse dia a dia da pessoa, isso é importante porque a gente aprende muito pelo neurônio espelho. Então, se a gente tem uma pessoa nos conduzindo e essa pessoa ela tá ansiosa, ela tá estressada, isso é o que acontece muitas vezes com professor e aluno, às vezes as pessoas elas cresceram a vida inteira aprendendo o estresse e a ansiedade como se fosse uma coisa muito natural, porque o professor era estressado, os pais eram estressados, os chefes eram estressados.
Então, assim, a minha profissão como um pré-requisito, ela já pede com que eu pratique. Então, isso me auxilia muito. E hoje foi até um desafio muito grande, porque eu estava vindo de um processo que eu era bem workaholic, assim, e aí comecei a buscar esse estilo de vida mais saudável. E no início, Sim, que às vezes eu tenho alunas que são mães e elas falam assim, Júlia, mas como que a gente não vai ter culpa em cuidar da gente, sendo que a gente tem outras pessoas para cuidar? Mas o que eu fui percebendo assim ao longo do processo é que a gente só dá o que a gente tem, né? Isso como instrutora, você como psicóloga, as pessoas que são mães, assim, a gente muitas vezes é ensinado a ficar buscando cuidar do outro. Só que a gente só tem como cuidar do outro se a gente cuida verdadeiramente da gente. Isso, inclusive, quero até te parabenizar, Charlene, que eu vi que ao longo do programa você é super engajada com as práticas. É muito bacana, porque a gente vê hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas que cuidam da saúde mental, que cuidam muito do outro, mas que muitas vezes esquecem de cuidar delas, né? E quem cuida também tem que se cuidar, também precisa de ser cuidado, verdade, isso é Júlia, muito é verdade. importante. Você falou um ponto bem interessante. E esses dias eu estava assistindo até um vídeo que você fez sobre a rotina, que você até nos enviou no grupo, eu quis rever. E eu achei, assim, brilhante. Júlia, eu não sei, eu me cativei por você desde a primeira vez que eu vi sua página, por você vivenciar isso e nos passar de uma forma tão leve. E essa questão da rotina, de priorizar amanhã, eu já vinha fazendo isso, e quando eu vi a sua proposta, tal, do programa, conjuminou com isso, né? Porque eu também sou do pensamento que nós, como cuidadores, também temos que nos cuidar, reservar um tempo para nós. E aí, com o programa, eu reforcei o meu momento do dia, né, que eu tiro para cuidar de mim. Então, onde eu faço a minha atividade física, aonde eu faço a prática formal de mindfulness, que é a meditação, eu faço a lista de gratidão. Então, assim, eu criei uma rotina. Então, assim, até ouvi hoje uma parte que você falou assim, quando a gente exercita o corpo, é como que a gente estivesse preparando o nosso corpo para o dia. Então, quando eu me exercitei hoje, eu fui pensando nisso. Você está se preparando para o seu dia. Fiz o alongamento final. Eu falei, vou ter mais flexibilidade no meu dia. Para estar aqui hoje, para atender as pacientes que eu atendi, então, assim, precisa desse cuidado conosco. Então, é muito bonito quando você fala que dessa atenção, antes de conduzir, ser conduzida, né? Também praticar, né, Angela? Sim. E quando a gente sai do piloto automático, que é a proposta que o Mindfulness tem, o Mindfulness tem a proposta simplesmente da gente estar presente, né? Ele não tem a proposta de necessariamente a gente ter que mudar de hábito. Mas o que que acontece é que quando a gente está realmente presente com essa consciência plena, naturalmente vão surgindo vários questionamentos de coisas que a gente fazia simplesmente por fazer sem perceber. Por exemplo, em relação à alimentação. Hoje eu tenho seguido muito a linha da nutrição ayurvédica, tenho me identificado Interessante. bastante, reduzi muito o consumo de carne também. E isso começou muito do mindfulness, porque antes eu simplesmente comia porque carne porque comia. Tomava café de Uhum, manhã porque era o meu hábito. Nunca tinha parado para pensar, mas eu tô com fome? Que fome é sim. essa? Onde que eu sinto essa fome? Então, quando a gente sai do piloto automático, desse modo zumbi, que é quando a gente sai fazendo as coisas sem presença, que é o modo que a maioria das pessoas vive hoje, né? Tem estudos que dizem que a gente está quase 50% do nosso tempo sem estar presente. Então, é como se a gente Verdade. estivesse jogando fora metade da nossa vida, que a gente está Verdade. metade da vida pensando no futuro, pensando no passado. E quando a gente vem para esse estado de presença, a gente começa a se questionar sobre várias coisas. Então, eu comecei, quando você está presente, você começa a perceber, gente, às vezes essa comida que eu comia, eu nem gosto tanto, eu nem sei por que eu como isso, você começa a refletir. E aí eu comecei a refletir sobre a alimentação,
sobre o meu trabalho, né? Daí que veio a transição de carreira. Então, a gente começa a refletir sobre vários aspectos da nossa vida quando a gente se permite ficar presente, realmente com a mente de principiante, né? Com a curiosidade que o Ah, Júlio eu nos propõe. sabe tudo. E, Júlia, então foi assim uma mudança drástica, né? Foi bem. Não vou usar a palavra radical, que eu não vejo que é propícia a isso. Mas realmente você reviu vários. Reviu a maneira que você estava vivendo, né? Sim, E é um processo lento, né, Júlia? Não é uma coisa que acontece de forma. Você tem um start e muda. Você vai percebendo lentamente a maneira que você vem vivendo, né? Você começa a se questionar, sim. porque nem É aos pouquinhos, né? Quando eu terminei o programa, se eu fizesse 2 práticas de 10 minutinhos por dia, já era muito, porque é difícil a gente incorporar um hábito novo. Mas aí depois eu fui aumentando para 15, 20. E cada vez que eu ia aumentando, foram mudando essas percepções assim na vida. É um processo. O processo de autoconhecimento como um todo, né? Ele é um processo para a vida Júlia, toda. A gente sempre está sim. aprendendo. Quando a gente achar que está pronto, tem que voltar 10 casinhas, porque ninguém. Por isso que eu acho lindo quando você falou a primeira vez, olhar com a mente de principiante, ter a mente de principiante, é estar aberto para o novo. E o novo sempre vai vir. É só a gente estar ali, estar com um olhar de presença, que nem você sempre falou no curso, né? Acho Sim. bem interessante. Júlia, as pessoas costumam é, confundir o mindfulness apenas com meditação. Mas a gente sabe que o mindfulness é muito mais do que a meditação. Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Ótimo. Essa é uma pergunta ótima que a gente recebe muito. Bom, a meditação, quando a gente fala em meditação, tem uma gama enorme de práticas de meditação. Então, a gente tem meditação, sei lá, Ho'oponopono, meditação para prosperidade, meditação para isso, para aquilo. Tem inúmeras formas de meditar, muitas formas maravilhosas, né? Inclusive. E a gente tem a meditação, especialmente, que é a meditação da atenção plena, que é o mindfulness. Então, uma das formas que a gente tem de meditar é a meditação da atenção plena, que é o mindfulness. O mindfulness é meditação? Também, mas não exclusivamente. Porque o que é a meditação no mindfulness? A palavra mindfulness, ela quer dizer atenção plena ou consciência plena. E o mindfulness, na definição do John Kabat-Zinn, que foi quem criou o programa de 8 semanas, Uhum. é justamente a consciência que surge quando intencionalmente a gente coloca a nossa atenção no momento presente, com abertura, com curiosidade, sem julgamentos. Então, sempre que a gente coloca a nossa atenção no momento presente, a gente está praticando mindfulness. E a meditação mindfulness é só uma técnica que a gente usa para poder nos ajudar a ancorar no momento presente. Então, a meditação, ela é só. Tem uma frase que é do Alexandre Lunardelli, que ele fala que mindfulness é o cultivo e a colheita. Então, a gente Ah, cultiva a eu vi hoje. meditação para poder colher presença. Então, a meditação é Sim. só. Falar que mindfulness é meditação seria, né, de fato, limitar muito, porque ele vai muito além. Uhum. A meditação é só Universo a errado. técnicazinha que a gente usa para poder ficar mais presente e aí levar esse estado de presença para a nossa vida. E esse estado de presença, de consciência plena, que é de fato o mindfulness. Então, o mindfulness é muito mais sobre a forma que a gente assiste um programa com presença, a forma que a gente assiste essa live aqui, se a gente está assistindo. Muitas vezes faz parte também, né? A gente deixa ali o celular no cantinho quando se interessa por um tema e vai fazer outra coisa. Tudo bem, eventualmente a gente vai fazer isso ao longo do dia. Mas o mindfulness seria, você está assistindo essa live, você sentar e ficar totalmente só assistindo. Tá comendo, ficar totalmente só comendo. Então, essas seriam aí a diferença. E o mindfulness, ele é o tipo de meditação que tem mais estudo, mais validação da ciência e da medicina. Verdade, Porque muitas verdade. meditações, elas têm um cunho mais espiritual.
E no programa de Mindfulness, especialmente, que é esse programa de 8 semanas, o John Kabat-Zinn, que foi o fundador, ele foi lá, ele já era praticante da meditação budista e ele sabia dos inúmeros benefícios que a meditação zen budista tinha, só que ele também sabia que muitas pessoas ainda eram muito céticas quando via meditação, já pensava assim, ai, quem medita tem que gostar de incenso, tal, tem que ficar de cabeça para baixo, tem que ficar jejuando. E não tem nada disso, né? A meditação é uma coisa muito simples. Então ele foi e fez esse programa do Mindfulness despido de todo o caráter religioso, deixou uma coisa realmente laica, para que todo mundo possa praticar, conhecer, independente, né, de espiritualidade ou não. E justamente por isso que foi ganhando foi muito referendado, né, nos estudos, as pessoas começaram a estudar os participantes do programa de 8 semanas, antes e depois do programa. E assim, a partir dos estudos científicos sobre os benefícios, aí o Mindfulness foi ganhando o mundo, por isso que hoje tem se falado tanto no Mindfulness. Sim. E graças a ele, né, Júlia, que o Mindfulness é bem aceito na psicologia, na psiquiatria, né? Tem muitos profissionais trabalhando com Mindfulness, né? E isso abriu uma gama muito maior, né? Júlia, Exatamente. a gente falou das práticas, né, das técnicas. No programa você apresenta algumas técnicas, né? Informais, formal. Você não quer falar um pouquinho delas, das práticas informais? Claro. Nós temos as práticas formais, né, que são essas meditações mindfulness, e as práticas informais são convites para que a gente leve o mindfulness para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. Então, um exemplo de prática informal que quem está assistindo a gente já pode fazer hoje, uma prática que eu amo, que é a prática do banho consciente, é uma prática informal de Ah, a Júlia mindfulness. também. Ela é uma Eu delícia, né? adoro. Porque às vezes a gente está tomando banho e tem. Outro dia um colega instrutor até colocou o nome do workshop dele, era um workshop de mindfulness, ele colocou assim, workshop, será que eu passei o shampoo? Porque quando a gente não está presente, muitas vezes a gente está tomando banho, pensando em um tanto de Verdade, coisa, aí passa o shampoo, não lembro se passou shampoo, não lembro se já passou o condicionador. Então, quando a gente verdade, está Júlia. totalmente ali presente, isso é uma prática informal. Você pode entrar no chuveiro, apagar a luz, fechar os olhos e tomar o banho com total presença, prestando bastante atenção no contato da água com o corpo, no contato do shampoo com a cabeça. Isso já é mindfulness, a prática informal. Além disso, outra prática informal que eu adoro é a prática da alimentação consciente. Tão Sim, sim. importante, né? Às vezes a gente se alimenta enquanto está mexendo no celular, ou então enquanto está vendo televisão. Isso é justamente uma alimentação sem presença. Uma alimentação no modo consciente, no modo mindfulness, que é uma prática informal, é a gente comer com total consciência. Então, vai se alimentar, primeiro percebe sua fome. Qual que é a sua fome? Você está com fome emocional? Está com fome fisiológica? Aonde você sente essa fome? Você está realmente com fome? Ou você está comendo só pelo ambiente? Aí realmente está com fome, então vai comer, pode desligar as telinhas, ficar totalmente presente com o seu prato, percebendo as texturas, as cores dos alimentos, sentindo o cheiro dos aromas, pensar no processo produtivo do alimento, agradecer pelo alimento, pelas pessoas envolvidas na preparação. Isso também é uma prática informal de mindfulness. E essa prática, especialmente, ela é muito importante, tanto para a gente poder aumentar o nosso prazer com a alimentação, porque às vezes a gente come muito mais quando está no modo automático, né? Acaba comendo sem Verdade, prestar verdade. atenção, e aí sentar com uma barra de chocolate na frente da TV, come uma barra inteira. E então isso auxilia tanto a reduzir e muitas vezes até a compulsão alimentar. Pessoas que têm compulsão Sim, alimentar, né, sim. por estados emocionais, a prática de mindfulness auxilia muito também nesse processo. Sabe, Júlia, uma coisa que eu notei, né, com as 8 semanas, praticando, fazendo
as técnicas, tudo, eu comecei a me observar mais do que eu me observava. Então, se realmente eu fui falha, não usando o julgamento, mas observando, por exemplo, essa relação com a comida, vamos dizer, né? Na hora que eu sento para me alimentar. Às vezes, na correria, eu acabo comendo do jeito que não é rápido e não me percebo. Mas depois que eu paro, parece que já teve um despertar na consciência de eu olhar e falar, nossa, olha como eu comi, né? Comi de forma muito rápida, poderia ter sido mais devagar, poderia ter degustado mais. Então, assim, pequenas percepções no meu dia, eu fiquei mais em alerta depois das 8 semanas. Para as minhas atitudes, para as coisas que eu venho fazendo, como eu venho fazendo. Isso é um estilo de vida, né, Júlia, do Mindfulness, né? É você estar atenta. Então, por isso que eu falei para você falar um pouquinho das técnicas, porque entra muito no dia a dia e nos convida todo o tempo a olhar para nós e para os nossos funcionamentos diários. Então, isso que eu achei muito interessante. Sabe quando eu até comentei isso quando a gente encerrou, eu esperava algo do programa e tive muito mais do programa, né? Que foi esse despertar, de estar mais atento, de olhar e me perceber um pouco mais. Eu achei isso incrível. E aí Bacana. eu percebi que o Mindfulness, então, é uma coisa muito maior, é um estilo de vida, né, Júlia? Com certeza. Isso que você falou dos pensamentos, às vezes a gente se cobra, né? Porque acontece com muitas pessoas que até estão começando a praticar, que elas sentam para meditar e percebem que tem muitos pensamentos, e aí acham que estão fazendo tudo errado, como você falou, às vezes acabou de se alimentar, aí percebe que está com muitos pensamentos também. Só que, na verdade, Sim, até essa percepção dos pensamentos já faz parte da prática de mindfulness. É a verdade. Você metacognição, fala né? isso na Nossa prática. metaconsciência. Porque quantas e quantas vezes que a gente nem percebe que a gente está na correria. Então, até a gente perceber que está na correria já é uma forma de estar praticando. Então, eu percebi que eu hoje estou fazendo as coisas de forma automática. Sim, Isso já é um início de percepção, porque o primeiro passo para a gente mudar qualquer coisa é a gente reconhecer. E quantas pessoas que estão aí vivendo nesse estado zumbi, nesse estado multitarefas, mas que não estão nem percebendo isso. Acha que é normal, né? Até agora sim. com esse acelerador do WhatsApp, as pessoas têm falado muito sobre isso. Sobre que Hum, agora tem como sim, acelerar um sim, pouquinho ali, né? E sim. eu acho que sim, o problema nem é ter essas funções, porque essas funções elas existem por aí. Mas é a nossa Né? consciência do que faz bem pra gente, do que não faz. Porque muitas vezes a gente entra num modo acelerado, que é o modo que todo mundo vive. Hoje, o anormal é a gente parar, a gente respirar, a gente fazer as coisas com calma, é você fazer uma refeição com presença. O normal das pessoas é a normose, né? A É, gente achar que é normal as coisas que são comuns. O normal é ficar fazendo tudo atropelado, e se a gente não faz assim, as pessoas às vezes acham que é isso, a pessoa não está na correria, tem essa glamorização muito grande ainda da correria, né? da alta produtividade, né, Júlia? De estar. Até quando você falou isso no curso, eu parei para pensar, né? Eu já não coloco mais, estou na correria. Porque você vai ressignificando coisas que você falava, e você fala, mas correria não é sinônimo de produtividade, porque você pode ser produtiva de maneira saudável, de maneira que lhe faça bem, né? Então, até isso eu olhei e falei, vou rever esse conceito, né, de usar esse termo. Mas Sim. essa relação que você falou do WhatsApp, né, do acelerador, a gente pode trazer para esse modo que a gente vive na sociedade, né, da correria, para ouvir a mensagem mais rápido, né? Isso é algo a se pensar, né, Júlia? Sim.
Eu acho que, assim, eventualmente isso pode até ser benéfico, assim, né? Às vezes você realmente está num dia que você está com pressa, está tudo bem, porque, de fato, vão ter dias que a gente vai estar mais com pressa de alguma coisa. O problema é quando isso se torna o nosso modo operandi, quando isso se torna o nosso modo de ser, né? O problema é não perceber e se identificar muito com essa correria, como se isso fosse o seu normal. E Sim, quando a gente estimula, por exemplo, nesse áudio, ou até vídeo, né? Muitas vezes a gente assiste vídeo muito mais rápido, isso vai também deixando a nossa mente mais acelerada, o pensamento acelerado é um dos grandes males do século, né? Junto com a ansiedade. Então, isso muitas vezes contribui para o pensamento ficar cada vez mais acelerado. As redes sociais, como um todo, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque você entra na rede social, você vê um excesso de produção de conteúdo, um excesso de sim, tudo, tudo tem e aí se a gente não vapor. toma cuidado, a gente acha que a gente tem que entrar nessa. A E aí tem gente que voltar tem a essa, falar, pode acontecer calma, sim, vamos né? De entrar no respirar. programa. E eu acho muito bacana, Júlia, quando você também trouxe a questão, né, do detox, né? Da, da gente também ter o tempo de saber, né, a hora de deixar o telefone de lado. Eu acho que teve uma queda. Voltou? Ah, tinha caído. Eu Aqui, estava falando voltou. da questão, eu estava falando da questão, quando você trouxe também, eu achei bem bacana, da relação com o celular, né? A gente saber o momento de deixá-lo de lado, de ter um momento conosco. Eu também cheguei a praticar, foi difícil. Acho que caiu. Júlia, espera. Voltou? Voltou, Júlia? Tá falhando um pouquinho. Tá falhando, né? Ouvindo, tá falhando um Voltou pouquinho, mas agora? estou ouvindo. Voltou. Oi, tá um pouquinho falho. E agora? Oi, Sim, Júlia? Sim. Eu estava falando da questão sim. do celular, né? Quando você fez aquela proposta, né, do detox e de deixar um tempo, né, de lado o telefone, reservar mais tempo conosco sem estar com o telefone, né? E eu achei difícil, viu, Júlia? Muito difícil. A todo tempo, né? Pode não estar nas redes sociais, mas assim, você tá, eu faço os textos, né? Eu gosto de escrever no telefone ou no iPad. Então, assim, tudo hoje está no telefone, né? E deixar de lado é algo que muitas vezes é difícil, né? É bem difícil. E aí você deu essa proposta para a gente, eu cheguei a fazer, né, de colocar no modo avião, aí só depois ter contato, né, com o telefone, depois que a gente fizesse a, a nossa rotina, tudo. E eu achei bem interessante. Até o meu filho uma vez falou, mãe, mas você já está pegando o telefone? Mas você não tinha visto com a moça do seu curso que você iria não, ficar um tempo sem o telefone? Falei, é verdade, filha. E assim, é muito difícil, né, Júlia? A gente está numa era digital, com muitas informações a todo tempo, né? E a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque senão o celular ele deixa de ser uma ferramenta para poder nos ajudar e acaba nos atrapalhando. Quando a gente se vê Sim, assim, escravo, né? Refém disso, a gente não tem esse cuidado do detox digital. Eu acho bem sim. importante. Ô, Júlia, então, assim, por tudo que a gente vem conversando, que a gente levantou, como que a atenção plena, nesse momento que nós estamos atravessando, ainda estamos em tempos pandêmicos, pode ajudar, né? As práticas do mindfulness, esse estilo de vida mindfulness pode ajudar nesse momento de pandemia que nós estamos ainda. Ótimo. Bom, nesse momento eu falo tanto por mim quanto pelas minhas alunas que se não fosse o Mindfulness, não sei como que ia enfrentar esse momento, não, porque a gente está vivendo um momento de muita incerteza, né? Um momento que a gente
de fato, não sabe sobre o dia de amanhã. A gente não sabe Uhum. quando que as coisas vão, né, regularizar. A gente não sabe sobre o dia de amanhã. E o mindfulness é justamente sobre a gente viver o aqui e agora. Então, nesse momento, sobretudo, você viver o aqui e agora é muito importante, porque sempre é só o que a gente tem, né? Às vezes a gente fica achando, ah, não, amanhã eu faço isso, amanhã, não, não, não. Mas, na verdade, a gente nunca teve certeza de nada na nossa vida. Às vezes as pessoas falam, ah, eu tô doido para voltar como era antes, porque antes a gente tinha previsibilidade. Mas na verdade isso é uma ilusão, né? A previsibilidade Sim. ela é uma ilusão. A gente sempre só tem o aqui e agora. Nesse momento que a gente está vivendo, cada vez mais isso está ficando mais evidente. Então, a gente contar com a prática de mindfulness que nos auxilia a viver aqui e agora é muito importante. E nesses últimos tempos que a gente está vivendo também, o Brasil é um país que tem índices de ansiedade e depressão altíssimos, né? Altíssimo. E nesse sentido, o Altíssimo. mindfulness também contribui muito, porque os principais benefícios do mindfulness são justamente a redução da ansiedade. E em relação à depressão, especialmente de forma complementar, o mindfulness auxilia Sim. muito, primeiro, a não ter recaída para quem já teve depressão, e também para quem está Ótimo. fazendo o desmame da depressão. Muitas pessoas chegam até mim indicadas pela psicóloga, pelo psiquiatra, porque estão saindo do processo depressivo e aí o psicólogo fala, não, Interessante. agora você já está num momento bom para fazer o mindfulness. Porque às vezes quando está ali, né, no quadro mais grave, Ainda não é indicado, não, porque... não é indicado. Então, nesse sentido, o mindfulness auxilia muito também. Eu tenho, quando... Não sei se você já teve crise de ansiedade, né? Eu já tive, é Já, terrível. E já, quando a gente já. tem isso, Horrível. a gente sente Horrível. a respiração, é como se o ar não chegasse. E principalmente Isso. nesses últimos tempos, que essa questão do pulmão e do ar, a gente tem visto, né? A gente tem visto muitas coisas muito delicadas, e aí o nosso cérebro muitas vezes não sabe identificar o que é realidade, o que não é. Então, às vezes, a Verdade. gente vê uma notícia, a gente já começa a sentir os sintomas, quando a pessoa começa a, sabe, sentir os sintomas, achando que tá com aquilo. Quem nunca, né, achou que estava com Uhum. Covid aí nessa Uhum. pandemia, e Sim. quando a gente acha que Há tá, pouco começa a tempo. ficar sentindo mais falta de ar. Então, nesses momentos, o mindfulness é assim, maravilhoso, porque é claro que para a prática de mindfulness não é uma pílula de mágica, né? Então, é importante que a gente pratique diariamente. E aí, se tiver um dia que a ansiedade se agravou muito, a gente vai ter dentro da gente essa ferramenta maravilhosa. Eu já tive dias que estava me sentindo muito ansiosa e aí o mindfulness me salvou. Assim, é como se fosse uma caixinha de ferramentas que a gente tem e que aí nesses momentos a gente vai lá e usa. É claro que a ideia é que a gente use antes de chegar nesse momento. Então, porque Chegar se com a uma pessoa nunca prevenção, né? praticou, se ela nunca praticou, quando ela chegar nesse momento, muito provavelmente o mindfulness não vai ajudar. Aí vai ter que ser, muitas vezes, né, a intervenção medicamentosa mesmo. Mas se a pessoa já tem uma constância na prática, nesses dias que ela está mais ansiosa, isso é assim, nossa, é muito maravilhoso, porque da mesma forma que eu faço terapia regularmente, né? Já tomei remédio para ansiedade antes do mindfulness, hoje eu não tomo mais, Que porque o bom. mindfulness conseguiu realmente resolver esse problema. Mas, apesar de eu ter todas essas outras formas de trabalhar com a minha ansiedade, é maravilhoso a gente saber que a gente tem uma forma que só depende da gente. Então, você tá ali Verdade. no meio de um deserto, igual eu já fui para o deserto de sal, um lugar que não tem hospital, não tem nada. Você tem uma ferramenta que você só precisa de você. Acho que isso é o mais incrível do mindfulness, assim, é que te dá uma ferramenta para a vida inteira. Uma vez que você começa, você aprende a praticar, você pode praticar em qualquer situação da sua vida. Às vezes, Verdade, Júlia. né? Às vezes você está num momento super desafiador nessa pandemia. Às vezes eu estou no meio do hospital acompanhando. Minha mãe está passando por um processo, né, de saúde, então às vezes eu estou lá no meio de um processo desafiador, mas estou com a minha pratiquinha de mindfulness. Aí quando você tem isso, você pode estar no meio do caos que for.
que você consegue voltar para o seu eixo. Eu acho que esse é um grande benefício da prática de mindfulness nesse momento. Além disso, na prática de mindfulness também a gente estimula muitas atitudes que são atitudes inatas, né, aos seres humanos, habilidades naturais que nós temos, mas que muitas vezes nós esquecemos, como a gratidão, a Sim. generosidade. E a gratidão e a generosidade são atitudes que, nesse momento, especialmente, nos ajudam muito a ter uma visão mais otimista da vida, né? Quando a gente percebe, olha, as coisas não estão acontecendo do jeito como eu gostaria, mas eu tenho muito para agradecer aqui agora. Então, não é sobre negar o problema de forma alguma, mas perceber o que de bom a gente tem, mesmo em meio ao caos. Então, nesse sentido, nesse momento de pandemia, o mindfulness também é bem benéfico. A gratidão e a generosidade é sobre a gente pensar um pouquinho além do nosso umbigo, né? Porque às vezes a gente está no nosso mundinho, a gente acha que a gente está cheio de problema. Quando a gente pratica generosidade, a gente tem tantas formas de ajudar, né? Não é só financeiramente, mas emocionalmente. Hoje em dia, todo mundo está precisando de ajuda. E quando a gente se dispõe a ajudar, a gente percebe que muitas vezes a gente redimensiona, né, os nossos problemas. A doutora Ana, daquele livro que eu até sugeri para vocês, que A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ela fala assim, uma forma excelente da gente redimensionar os nossos problemas é a gente pensar, se eu fosse morrer hoje, isso seria um problema? Porque muitos problemas que a gente fica achando que são problemas, quando a gente vem com essa dimensão da morte, que é uma coisa importante para a gente se pensar também, né? Não no sentido fúnebre, mas no sentido de a gente pensar, olha, a morte é a única certeza que a gente tem também. Então, quando a gente pensa por essa ótica, a gente começa a redimensionar os nossos problemas, a ser mais grato, né? A valorizar mais as coisas que a gente tem no aqui e agora. Então, nesse contexto todo, o Mindfulness auxilia muito e também estimulando a inteligência emocional, porque a inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de lidar com as nossas emoções. É a inteligência das emoções. Então, ter inteligência emocional não é a gente não sentir raiva, não é não sentir angústia, não é não sentir... A gente não sentir raiva, não sentir angústia, não sentir ansiedade é ser um robô. Isso não é inteligência emocional. A inteligência emocional é a forma com que a gente volta para o nosso eixo depois que essas emoções desafiadoras vão aparecer. Então, o Mindfulness aumenta de fato a rapidez. Os estudos científicos comprovam isso, que ele aumenta a nossa agilidade emocional para regular a amígdala cerebral, que é o responsável, né, por esse mecanismo de luta, fogo, paralisia, e para a gente poder se regular depois que essas emoções todas surgem, porque elas vão surgir, é natural, faz parte, né, da nossa experiência humana também. Então, Júlia, assim, você falando, deu para perceber a amplitude, né, dos benefícios do Mindfulness nesse momento. E também me faz pensar que eu acabei agora o programa, então, assim, agora eu estou me deliciando, começando a me deliciar com o Mindfulness e conhecer o Mindfulness, né? Você já está um tempo, né, já vivenciando o Mindfulness na sua vida. Quando que, assim, levou muito tempo para você perceber todos esses benefícios em você? Eu acho que cada dia a gente percebe um novo benefício. Não, por conta, assim, da questão da ansiedade, né, de você sair do modo automático, do estilo de vida que você tinha para o estilo de vida que você tem agora, de você olhar e falar assim, nossa, quanta mudança. Porque as mudanças são diárias, mas aquele momento que você te fala, nossa, quanta mudança na minha vida, eu sou outra pessoa. Eu não sou a Júlia de antes. Eu sou uma outra Júlia. Eu sou geminiana, né? Geminiana está em constante mudança, então eu sempre estou sendo uma outra Júlia. Mas quando eu fiz o meu programa de 8 semanas como aluna, né, como participante, já nas primeiras semanas eu já senti muita diferença. Na primeira, segunda semana, uma coisa que eu percebi bem clara, assim, foi que antes de eu fazer o programa, quando eu fiz o meu programa como aluna, eu fiz de forma presencial.
E aí eu ia dirigindo, e aí na volta eu sempre dirigia mexendo no celular, sabe? Tipo, Sim. às vezes no sinal ali, parava no sinal, pegava o celular para responder uma mensagem. E eu achava aquilo natural, eu não percebia que tinha nada demais com isso. Já bati o carro por causa disso. Então, depois que eu comecei a fazer o programa, isso foi uma mudança assim, gritante. Eu saía do programa, eu já percebia claramente que, nossa, esse estilo de vida que eu estou levando não é sustentável. Como assim eu Tá, dirijo e fico mexendo no celular? E aí tá. cada dia caiu uma nova fichinha, assim. Insight. Foram São insights que os você foi tirando. insights, né? Só que a gente precisa de, às vezes, tempo para poder fazer as mudanças. Que às vezes a gente até fala, ah, tá, mas continua levando a vida do mesmo jeito. E aí, cada dia que a gente vai praticando mais e mais, vai ficando mais forte esse processo de praia. E teve um dia que eu fiz uma prática bem longa, assim, de uma prática de 40 minutos, e depois fiz um alongamento antes também de yoga, e depois fiz essa prática de 40 minutos. Na hora que eu abri meus olhos, eu estava sentindo um contentamento tão grande, uma Que delícia. felicidade, uma alegria tão grande. E são coisas que eu percebo assim, que a gente precisa de tão pouco, né, para a gente poder ser feliz, e às vezes a gente fica projetando nossa felicidade em tantas coisas que eu estava ali naquele momento com uma vista maravilhosa, né, das ondas, do mar, mas ao mesmo tempo não estava acontecendo nada demais, só estava eu e eu mesma. Então, a prática consistente da meditação, cada vez que a gente pratica mais, a gente vai percebendo mais isso, ela tem um impacto na nossa vida muito transformador. No documentário A Revolução do Altruísmo, não sei se você chegou a assistir esse documentário, eu acho Não. que é nesse, que às vezes eu confundo em qual que é, mas o Richard Davidson, ele fala que nos retiros de meditação, eu faço esses retiros de meditação, né, como instrutora a gente Ai, que faz, delícia. às vezes quando você fica uma semana meditando, o impacto que isso causa na nossa mente é capaz até de limpar doenças que existem no nosso corpo, das células, porque esse excesso de pensamento que a gente tem, que a gente não percebe, isso faz muito mal para a nossa saúde física. Ai, Então, cada vez que a gente pratica mais e mais e mais, esses benefícios eles vão se expandindo e crescendo de fato cada vez mais. é bem interessante, Júlia, até colocaram que adoram me ouvir falar. Eu também sou uma que se deixar, eu só te ouço. Gratidão, foi a É muito Débora, gostoso, querida. Débora também fez é o muito curso comigo. gostoso, Júlia. Eu estou nesse momento de aprendiz, né? Eu quero aprender, eu quero conhecer o Mindfulness, né? Eu quero vivenciar, eu quero conhecer. E assim, a gente ouvir o descrever dos benefícios, às vezes um post, os benefícios, mas você ouvir da pessoa, né, que está nesse processo, que auxilia outras pessoas a chegarem também nesse processo, ouvir a sua história é animador, né? Para a gente continuar praticando. Então, assim, é uma corrente, né, Júlia, que um vai levando o outro, né? E você Sim. vem conduzindo isso lindamente. Tenho E você muita falou admiração pelo seu sobre. trabalho. Ah, que linda, gratidão, fico E muito eu feliz. tenho, eu tenho. E você falou sobre o aprendiz, eu também continuo sendo aprendiz. Sim, sim. Inclusive, agora estou finalizando essa semana um programa de Mindfulness de 8 semanas como participante também. Porque Sim, até mesmo hoje, depois de ter guiado assim, inúmeros programas, é muito importante para quem guias continuar tendo teoriado. contato com outros instrutores para poder conhecer. Então, eu já tinha feito um protocolo do MTI, que é o protocolo que eu sigo. Aí, agora, recentemente, estou finalizando o protocolo do MBCT como aluna. E é sempre Uhum. maravilhoso, porque esses conteúdos sobre autoconhecimento, eles não se esgotam, né? Você pode, cada vez, às Capaz. vezes, durante o curso, eu passo para vocês um videozinho que eu já vi inúmeras vezes. Só que quando eu compartilho o vídeo com vocês, eu aprendo de novo, Nossa, você está porque olhando com outro olhar. É a mente do olhando com outro principiante. olhar, exatamente. A primeira vez que eu vi, talvez eu tive um olhar, da segunda eu tive outra, né? O, aquela frase que eu amo, que fala assim, um homem nunca entra no mesmo rio
que quando ele sai do rio, o rio já é um novo rio, que as águas estão sempre Com mudando, certeza. e o homem já é um outro homem. Então, eu estou Verdade. sempre o professor é apenas alguém que Renovando. está escutando também e aprendendo junto, assim, e trocando junto. Verdade. Júlia, tem 10 minutinhos. Vamos fazer uma prática? O que você acha? É ótimo, vamos sim. Antes da prática, você gostaria de falar rapidinho do curso que está para iniciar agora, dia 15, de 8 Ah, semanas? ótimo. Bom, no dia 15 agora, na terça-feira, vai começar um novo programa de Mindfulness de 8 semanas. São 2 meses de curso. A gente começa na terça, de 7h30 da noite até 9h30 da noite. As aulas são online e ao vivo, mas eu disponibilizo a gravação no dia seguinte. Então, apesar de ser muito bom que você possa comparecer ao vivo, se não puder comparecer, você pode assistir a gravação. E aí, ao longo desses 2 meses, você vai aprender todas as práticas de mindfulness formais, informais. É um curso bem lindo. Para quem tiver interesse de É, saber mais, pode ir lá na minha bio. Aí tem o link da bio que você pode me mandar uma mensagem e aí eu te dou todas as informações. Se você quiser compartilhar sobre os benefícios, sobre a sua visão geral do curso também, Charlene, com o pessoal, você que acabou com de certeza. concluir. Olha, foi o que eu falei, Júlia. Eu fui surpreendida, né? Você busca algo pensando, falei, eu vou aprimorar, porque eu já vinha no processo de meditação, né? Procurei um pouco sobre mindfulness, tal. Tivemos um módulo no curso, mas eu falei assim, eu quero experimentar o mindfulness, quero conhecer mais, e eu quero algo também que mais para frente eu possa agregar com a psicologia, né? O momento agora é eu trazer para mim, para minha vida, fazer isso, fazer parte do meu dia a dia. Mas que mais para frente, por que não? Né? Trazer também para trabalhar junto com a psicologia. E aí eu fui pesquisando e o seu modo de vida, a forma como você passa. Eu analisei vários perfis e o seu foi um perfil que eu tive uma atração. Quando eu fui para o curso, você foi apresentando as práticas, compartilhava os vídeos, tinha outras coisas, né, no programa que foram me despertando. Então, meu olhar falou, opa, é muito mais do que quando eu iniciei essa busca, né, para começar o curso. E fiquei muito feliz, Júlia, de participar, vi que fez diferença sim no meu dia a dia. Eu sou uma pessoa ainda ansiosa, estou super ansiosa agora, mas assim, eu sei que é um processo. Estranho seria se eu não estivesse ansiosa. Para quem está começando a fazer lives, está, né, nesse processo, é natural sentir. Mas assim, no dia a dia eu já notei que eu estou um pouco menos ansiosa, né? Porque coloquei as práticas, algumas práticas no dia, tem a prática da manhã, tem a prática da noite, eu já estou vendo benefícios, né? Então foi muito bom, Júlia. Gratidão por te ouvir. Gratidão. 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 Qual prática que você gostaria que eu guiasse para o pessoal? Pode escolher a Vamos sua fazer a preferida. respiração? Vamos fazer a respiração? Da Na respiração? atenção na Ótimo. respiração? Eu Vamos acho lá. tão gostoso. Vamos lá. Essa também é a minha preferida. É a básica do Mindfulness, né? Nós nos coloca aqui mesmo, nós respiramos. A gente nem percebe às vezes que nós respiramos, né, Júlia? Sim. Então vamos lá. Vou guiar vocês. Quem está aqui com a gente, ainda que você nunca tenha praticado, tudo bem. Eu vou fazer uma prática mais breve, justamente porque imagino que possam ter pessoas que estão praticando pela primeira vez. Prática de mindfulness, de atenção plena na respiração. Quero convidar vocês a começarem sentindo o corpo, percebendo como está o seu corpo nesse momento.
Podemos fazer alguns alongamentos suaves nos ombros. Vem dos ombros para frente, para trás, soltando qualquer tensão que possa estar acumulada aí. Talvez colocando o queixo no peito, fazendo um giro com o pescoço. Para um lado e para o outro. Então, parando no meio. Vamos colocando a intenção na prática. Te convido a dizer para você mesmo por que você está fazendo essa prática agora, qual benefício você quer atingir. E se a mente devanear ao longo da prática, você pode trazer para você mesmo essa lembrança da sua intenção. Essa intenção clara de estar presente. Vamos fazer 3 respirações mais profundas para o corpo ficar bem revigorado. Inspira pelo nariz. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Então vamos observando o contato dos pés com o chão. Contato do quadril com a cadeira. Percebendo o seu corpo presente aqui e agora. Então percebendo a respiração. O ar entrando e saindo gentilmente. Nós respiramos a todo tempo sem nos dar conta. Se permitindo nesses minutinhos apenas observar a sua forma natural de respirar. Observando o ar passando pelas narinas. E talvez colocando o seu dedo indicador na posição horizontal, logo abaixo do nariz. Percebendo a sutileza do ar que entra e sai. Então, levando a mão até o peito. Percebendo o pulmão se enchendo e se esvaziando. Levando a mão até o abdômen. Percebendo o movimento sutil do abdômen com a respiração. E então, identificando em qual dessas regiões do seu corpo a respiração foi mais evidente para você. E aos pouquinhos, vá voltando a perceber o seu corpo.
percebendo como você está se sentindo nesse momento. E gentilmente vamos abrir os nossos olhos e concluir a prática. Gratidão, Julia. Foi muito bom. Tão gostoso ser conduzida por você. Gratidão. Júlia, chegamos no final. Opa, cortou. Deu uma cortadinha. Deu uma cortada no final. Estava agradecendo você pelo convite, agradecendo o pessoal que acompanhou a gente. Quero agradecer, Júlia, a todos que participaram, você ter compartilhado um pouquinho como o Mindfulness entrou na sua vida, dando um panorama, né, amplo de como o Mindfulness, o que é Mindfulness, né, e como que ele pode estar nos ajudando nesse tempo que ainda estamos, né, Júlia? Então, muito obrigada. Quero agradecer a todos. Uma boa noite, Júlia. Um grande beijo. Vou continuar seguindo com as práticas. Ótimo. Então tá certo, pessoal. Boa noite. Um beijo, foi um prazer. Foi um prazer, Júlia. Obrigada.